Opa, moçada, hoje eu vou estar respondendo umas perguntas que mandaram aqui para o canal. Vamos lá. Bom, moçada, para começar, quero dizer para vocês que eu vou colocar aqui na descrição e os capítulos para vocês poderem achar as perguntas aqui nesse vídeo que pode ficar meio longo, tá ok? E também pedir para vocês, se vocês não são inscritos aqui no canal, não custa nada assinar aqui o nosso canal, ajuda a gente e a gente continua fazendo vídeo para vocês, falou? Bom, moçada, então aqui eu vou começar com a pergunta aqui do Nathan Falcão. Ele falou assim, meu amigo, quando você fala giclê piloto, é o giclê da alta ou da baixa? Então a resposta é simples, giclê piloto é o giclê de baixa. Mas o que eu quero falar para vocês é o seguinte, eu estou aqui nos Estados Unidos, eu moro aqui há 22 anos. Então às vezes, vocês me desculpem aí, às vezes o termo que eu uso, ele é meio que uma tradução, ou às vezes eu não sei o termo que está sendo usado mais comumente no Brasil, tá? Mas giclê piloto é o giclê de baixa, o giclê principal é o giclê de alta, tá? E às vezes eu recebo perguntas aqui e o pessoal fala, não sei o que, a cambota, a gaiola, e às vezes até eu fico perdido porque são termos que por muitos anos, às vezes eu não estou mais no jargão, né? na palavra correta. Então para mim tudo parece a repimboca da parafuseta. Então, se vocês escreverem, eu não entender, ou se eu falar alguma coisa vocês não entenderem, fica à vontade aí, eu explicarei com o maior prazer, tá ok? Bom, essa pergunta aqui veio do Fernando Boaventura. Ele fala que ele tem uma YZ250F, carburador Kim, tá com um buraco de baixa para média e ela só fica mais redonda com o parafuso do ar todo fechado. Pode me ajudar? Ok. Primeira coisa, YZ250F, 4 tempos. Esse parafuso não é do ar, é um parafuso da mistura, ele adiciona gasolina. Quanto mais aberto, mais gasolina você vai colocar nessa mistura na marcha lenta. Como ele diz aqui que a moto só fica melhor com o parafuso da mistura todo fechado, que chama de parafuso do ar, isso é sinal que o giclê dele está muito alto. Tá? Então ele teria que, nesse caso, diminuir o giclê de baixa, tá? Para ele poder abrir ter um ajuste nesse parafuso da mistura, falou? O buraco pode ser, lógico, essa marcha lenta mal ajustada e também a bomba de aceleração precisando de um ajuste. Tem vídeo dos dois, tanto da baixa, do FCR, como da bomba de aceleração, falou? Essa pergunta aqui veio do Gribler90, desculpa se eu errei o nome aí, ele falou, bom dia, tem uma GasGas 300, 2 tempos para trilha. Qual marca para transmissão você indica? Então é o seguinte, cara, óleo da transmissão eu falei brevemente, contanto que você tenha um óleo de transmissão, tá? Com a especificação JASO MA ou MA2, tá? Você pode usar na sua transmissão, né? Tanto na moto 4 tempos, que vai refrigerar o motor, como na 2 tempos. Eu uso a 1040, 1540, 540, para mim a moto tá ok. Então, olha no manual a especificação, mas normalmente um óleo 1040, tá? Com especificação JASO MA, é isso que você está procurando, tá? Não precisa, eu não vou recomendar nenhuma marca em específico, eu só recomendo uma marca que não seja falsificada, uma marca de qualidade, com especificação JASO MA. Se você for usar óleo sintético ou mineral, tanto faz. O importante nessa moto, principalmente aqui nessa GasGas, tá? Que são essas motos de competição, é você trocar ele de uma maneira frequente, tá? Tem um vídeo aqui, vou botar o link, quando é hora de trocar o óleo, tá? O óleo da moto 4 tempos, falou? Então, obrigadão aí, vamos para a próxima. Opa, esse aqui do Alexandre Batista, tá? Sobre suspensão, ele pergunta, qual a quantidade de óleo que vai no amortecedor traseiro da CR 125/96? Então, é uma pergunta específica, não é específica moto. Mas é o seguinte, quando ele fala amortecedor traseiro, é o seguinte, a gente, no garfo, a gente tem uma quantidade específica de óleo, porque tem uma quantidade de ar na bengala. Então você pode fazer pelo nível do óleo ou quantos ml de óleo. No caso de qualquer amortecedor traseiro dessa CR aqui, dessas motos de corrida, suspensão Showa, Caiaba, apesar de ter uma medida de óleo, que vai ser a capacidade máxima, quando a gente faz a troca do óleo do amortecedor, a gente enche ele até a boca, tá? Até a boca, sem deixar nenhum ar dentro. Então a quantidade
não importa muito, 400, 420, porque o que você vai fazer na troca do óleo do amortecedor traseiro é encher ele completamente sem ter nenhum ar dentro, tá? Eu não tenho vídeo do amortecedor traseiro, eu tentei fazer um monte de vezes, acabei editando, perdendo errado, mas não se importe com a quantidade, o importante quando você fizer a troca não ter ar nenhum, então é a quantidade máxima que cabe no amortecedor traseiro, falou? O Edilson Targino pergunta assim, minha KX F250 no 2008 custa cair a aceleração, como eu faço para resolver? Se a sua moto está custando cair a aceleração, a gente já sabe, já viu os vídeos, é falta. Moto que está dando falta de combustível, ela segura a rotação. Agora, ela está dando falta por quê? Regulagem do carburador ou entrada de ar falso, tá? E está afetando isso. Mas o que você tem que investigar é uma falta de combustível, uma mistura pobre, tá? Onde você está com muito ar para gasolina e pode ser uma entrada de ar falso ou uma regulagem no carburador. Falou? Pergunta aqui do Christian Martins, ele falou, cara, tô com uma DT 180, toda vez que vou pro mato, ela vai de boa, passa um tempo, começa a engasgar na alta e apaga e vai perdendo força. Aí dá uma encostada, um tempo e ela começa a voltar ao normal. Ele diz, parece que está dando excesso. O que pode ser? Quando você está com a moto e ela anda bem, e conforme ela vai esquentando, passando o tempo, e ela começa a falhar, ela começa a ficar ruim, normalmente é parte elétrica. É bobina de pulso, é alguma coisa, pode ser até o estator, não tá? Mas se a moto ela vai bem, tá? E aí conforme ela vai esquentando, ela vai ficando esquisita, vai perdendo potência, vai começando a dar a misfire, né? A queima, né? Ela perde a faísca, tá? Isso aí é parte elétrica. Então, nesse caso aqui, tem que olhar a bobina, tal, essa parte elétrica. Quando ela esquenta, essa parte dela começa a esquentar e começa a funcionar de uma maneira irregular, tá? Então, normalmente, é trocar essa peça e não tente quebrar a cabeça, porque normalmente não é ajuste, não, é parte elétrica. Falou? O Luciano Oliveira falou, meu nome é Luciano, eu gostaria que falasse sobre o carburador usado na RMX CR350 no 97. É aquele carburador que você regula a marcha lenta já no afogador, é aquele afogador com marcha lenta combinado. É o seguinte, cara, esse carburador PJ é um carburador chato, tá? A maioria do pessoal faz o upgrade, né, na moto, quanto essas motos mais antigas, com o PJ, joga um PWK, porque um PWK é um carburador melhor, mais fácil de regular. Mas se você quer ficar com esse PJ, como ele não tem esse parafuso que é da aceleração, né, que normalmente a gente acelera a moto para ajustar a marcha lenta, o truque recomendado é o seguinte, né, você nesse disco tem uma área que ela é mais acelerada ou menos, tá? Então joga ela no menos acelerada possível, liga a moto, segura ela rodando no acelerador, e aí você vai usar o acelerador, o cabo, põe uma borracha, um elástico ali, no acelerador, no cabo do acelerador, para deixar ela um pouquinho acelerada, sem ela morrer, e aí você vai ajustar, tá, a mistura da marcha lenta, tá? Que nem a gente fez ali na RM, né, quando a gente deu aquela acelerada, você não tem, então você usa o acelerador mesmo, o cabo, e ajusta ela por ali. A hora que ela ficar, dá naquela 1,5 volta que você está querendo, como está no vídeo, aí sim você devolve e vê se você consegue trazer ela para rotação usando o disco, né? Essa válvula do PJ que fica ali no afogador. É um carburador chato, carburador que perde o acerto da marcha lenta facilmente devido à temperatura, por isso que o pessoal muitas vezes faz esse upgrade, tá bom? Então eu não tenho um PJ, e se você for comprar um carburador, eu também não recomendo ninguém, se está fazendo uma modificação e tal, pega o PWK, que é um carburador melhor. Falou? Bom, essa pergunta aqui do Ata, ele fala o seguinte, por que minha moto, quanto menos gasolina na cuba, melhor? Não importa qual gicle eu usar, ela falha na média, se a boia estiver no nível correto. Levou no mecânico, a boia estava alta, né? Aí ele arrumou, botou no nível correto e a moto dá excesso, tá? Então, é o seguinte,
nível da boia, tá? Com quantidade de combustível correta na boia. Como eu falei, mais alto o nível de combustível enriquece a mistura inteira, mais baixa e vai empobrecer toda a faixa. Então, se você tem que usar essa, para sua moto ficar boa, você tem que aumentar, né, a altura da agulha para ter menos combustível na cuba, é sinal que você está com giclagem, agulha, tanto giclagem baixa, de média, está tudo com excesso. E você está abaixando esse nível do combustível na cuba, tá? E alterando essa mistura em todas as posições. Então é o seguinte, se você quiser colocar o combustível, né, a boia na altura correta, você vai ter que trocar provavelmente a giclagem baixa, alta, a agulha, para você conseguir afinar essa moto em todas as posições. A pergunta é, se você ajustar a boia e a moto estiver boa, e ela não der falta de combustível, se ele não secar a cuba na velocidade mais alta, né, na mais intensa que você faz, você pode ficar com essa boia, nesse seu caso, nessa sua moto que eu não sei, ele não mencionou que moto que é, tá? Mas se você não estiver secando a cuba, não vai ter problema nenhum, tá? O importante é que a razão de botar a boia no nível correto e tá engordando a moto inteira é porque provavelmente toda a giclagem, assumindo que o carburador tá sem problema nenhum, tá engordando. Então é isso aí, isso é a explicação. Tá joia? Então veja, se você quiser andar com a boia mais alta, vai ter menos combustível na cuba, só tenha certeza de não deixar secar. Ele até menciona que depois que ajustou, ele fechando a torneira, né, do tanque, a moto fica boa. Isso é sinal que tá baixando o nível do combustível na cuba. Só que se essa cuba secar, você vai ficar sem gasolina, e se for uma 2 tempos, você pode até, dependendo de se você tiver muito colada, você vai começar a prejudicar a lubrificação. Falou? Vieram algumas perguntas aqui, umas perguntas sobre gasolina, né? Porque eu fiz o vídeo sobre a gasolina. Então vamos começar com isso aqui primeiro, né? Falou assim, sobre danificar, quem falou foi o Ernesto Augusto. Ele falou sobre danificar os motores das importadas, né? Ele disse que ficou na dúvida por causa da disponibilidade da gasolina Podium, ou Premium, né? Em pouquíssimos postos, então não haver essa disponibilidade, a maioria das pessoas deve estar usando a gasolina não Podium. Concluo que que danifica teoricamente, há risco, mas é baixo, se seria isso. Pois é o seguinte, a octanagem, né? Primeira coisa aqui, octanagem, botar gasolina premium não vai fazer sua moto andar mais, tá? Isso é mito. O que você tem que ter é a gasolina para ter a maior potência, é a gasolina com a menor octanagem que não causa detonação. Tá? O problema é detonação. E como eu falei no vídeo sobre detonação e pré-ignição, detonação tem vários níveis. Então você usando uma gasolina de menor octanagem, né, uma gasolina comum, aditivada aqui na sua moto, que nem na minha, que está pedindo 95 RON, tá? E você põe uma gasolina 92, como ela está ali perto, depende do jeito que eu andar, eu vou causar um pouco de detonação, às vezes não vai detonar, pode detonar um pouquinho, vai depender muito e vai criar aquele desgaste, tá? Mas se você for usar ela nas condições que essa moto foi desenvolvida, né, que é uma moto de competição, você sim tem o risco de danificar o motor. Agora, não quer dizer que você vai botar uma gasolina comum e vai danificar o motor imediatamente. Vai depender de como você anda, mas o risco não é teórico, o risco é real devido à compressão, tá? Então, ligando aqui nessa pergunta aqui do Ernesto, com uma outra, que ele me pergunta o seguinte aqui da gasolina. Essa aqui foi o Jean, tá? Ele falou, tira uma dúvida, alguns anos atrás de que um artigo que falava que não se justificar gasolina de alta octanagem em motor 2 tempos, porque o óleo misturado diminui a octanagem da gasolina. Isso é verdade. O óleo vai diminuir, não vai afetar a octanagem da gasolina. Lógico que você está adicionando uma coisa que tem uma octanagem diferente, que não é nem medida, né? A octanagem do óleo altera, mas a razão de você usar, ligada com a pergunta do Ernesto, tá? Se você usar menos octanagem do que a taxa de compressão do teu motor requer, você está correndo o risco, sim,
de detonação. Então ele vai comer o seu pistão. Lógico que maior ou menor. Então é o seguinte, a 2 tempos depende da moto, 2 tempos. Tem que olhar a taxa de compressão dessa 2 tempos. Então, se você tem uma DT 180, ou eu tinha uma DT 200, na minha época nem existia gasolina premium, tá? São 25 anos atrás. E a moto nunca deu problema. Por quê? Porque a taxa de compressão da moto foi feita para a gasolina da octanagem do Brasil. Então, se você tem uma moto de corrida, tá? Uma CR 125, e você não tem acesso a uma gasolina Podium, tá? Uma gasolina de alta octanagem, que é o recomendado pelo fabricante, eu recomendo que você atrase um pouco o ponto de ignição, tá? Você atrasando um pouco o ponto de ignição, você resolve o problema dessa diferença pequena de octanagem de 95 para 92, tá? A moto vai render um pouco menos, mas você não vai nem notar uma atrasadinha no ponto de ignição para evitar o problema de detonação. Falou? Pergunta aqui do Elias Petri. Tem uma CRF 250R 2008, a lenta dela normalmente fica acelerada, daí dá uns toques no acelerador e a lenta volta ao normal. O que pode ser? Pode ser entrada de ar falso, pode ser uma regulagem da marcha lenta um pouco fina demais, tá? Não é comportamento normal, pode ser até o pistonete dando uma travadinha ali embaixo, tá ok? Essa daí sem realmente ver, inspecionar, difícil de dizer, mas dá uma olhada se o funcionamento do pistonete, tá cabo, né? Às vezes o cabo pegando um pouquinho, tá ok? Não deve ficar acelerado, você dá toque, você está dando uma folgada, né? Uma abrida na moto, ela cai. Isso normalmente é porque marcha lenta não está muito legal. Nessa CRF aí, dá uma olhada no vídeo, vê se você puxar o hot start, se a rotação sobe. Muitas vezes ela está magra, você puxa, ela morre, e isso aqui está dando essa marcha lenta esquisita aí, que ela está dando rotação pelo parafuso da rotação e não pelo ajuste correto da mistura. Falou? Bom, moçada, bom, mais uma aqui sobre gasolina, combustível, na verdade do Augusto. Ele pergunta o seguinte: tirando o álcool da nossa gasolina não afeta a octanagem? Já que dizem que o álcool aumenta a própria. Sim, vai reduzir, vai diminuir a octanagem tremendamente. Então essa octanagem da gasolina, tanto da comum, aditivada ou a pódio, tá? Isso é a octanagem com álcool, que tem uma octanagem de 110 octanas, puro. Tá? Então quando você chega nessa 92 ou 100 da pódio, é com esse álcool incluído. Se você remover, como você já deve ter visto vídeos aí na internet, o pessoal remove o álcool da gasolina, fica com gasolina pura, você vai ficar com uma gasolina de extremamente baixa octanagem, tá? A octanagem vai ficar muito baixa. Não use essa gasolina, não faça isso. Tirar o álcool dessa gasolina, você está tirando 25% ou mais, 27% do combustível e você vai acabar com uma octanagem baixa, que aí sim você vai ter problema de detonação aí na sua moto, tá ok? Então, por favor, não faça isso. Então, está correto. O álcool aumenta a octanagem da gasolina, tá? Então, pegar a gasolina pura e você combinar álcool, a octanagem dessa gasolina, vamos supor, você pega uma gasolina 82 ROM, você joga uma quantidade X de álcool, você eleva ela de 82 para 95, tá certo? Então, se você remover esse álcool, você vai voltar com uma gasolina de baixa octanagem. Então, por favor, não remova o álcool da gasolina e ponha na sua moto, porque a octanagem vai ficar muito baixa, ok? Vou mostrar aqui mais uma pergunta do Guatemi Andrade. Ele falou: estou tentando acertar um Kim 38 na minha CR 125. Primeira consideração, ele deu marcha lenta e limpa a aceleração com a moto parada. Mas quando sai para andar, assim que acelera a moto, morre, tá? Aí andando com mínima aceleração consigo retornar até minha casa. Então você vê, com a moto parada, qual que é a diferença? Quando você acerta a moto, você vai acertar a marcha lenta, está parada, vai subir o giro. Quando você está com a moto em ponto morto no cavalete, ali ela não tem carga no motor. Então o motor não tem carga nenhuma, então o giro sobe, ela não tem pressão. Na hora que esse sintoma, a pessoa engata a primeira, vai sair, quando ele vai sair com a moto não tem força, ela morre.
tá? Ela apaga. Isso é sinal que a mistura está muito fina, tá? Sintoma é o seguinte, se você está com a sua moto, você está andando e você acelera a moto e ela não tem força, tá? Tem o vídeo ali quando eu fiz o carburador chinês, acho que é na parte 2. Tá? Eu saio com a moto, ela vai, eu até falo, ó, parece que ela tá boa, mas ela não tá, porque você acelera a moto e ela vai, ela não tem força. Você entendeu? Ela anda, mas ela não tem força. A moto bem ajustada, ou até a moto mais gorda, você acelera, ela responde, ela tem torque, ela dá aquela potência. Então eu diria para o nosso amigo aqui, tá? O Guatemi Andrade, que ele precisa realmente fazer aquele teste, né? Principalmente giclagem, tá? Vai andar com a moto com giclê, sem giclê de alta, tá? Para ver se ela embola, porque isso aqui tá com cara de ser moto fina, né? Mistura pobre, pode ser agulha ou pode ser o giclê de alta, tá ok? Sem força, moto sem força, andando, mas sem força, é mistura pobre, tá? E aqui a pergunta do Oscar Corisco. Tô com um CR flat novo chinês na minha MXF 300. Não tá dando média. Tipo, quando estou acelerando forte, ela desenvolve, a moto vai bem. Lenta também. Porém, se eu for tentar manter uma velocidade constante, meio acelerador fica engasgando muito. Que dica? Bom, carburador chinês, como eu falei para vocês, é sorte, tá? Porque um carburador CR flat novo custa $1.000, tá? Um King novo custa $350, $380. O que é importante no carburador? O carburador é um objeto, é um aparelho de precisão. Então, quando você paga caro, e a King ou a Mikuni, ela cria esse carburador, eles têm um controle de qualidade, quanto que passa, as passagens está aberta, né? E você consegue, assim, um carburador é muito parecido com o outro, então você consegue acertar. E quando você pega um carburador chinês, que no caso o CR Flat, tá? Custa caro, custa 120, $150 uma cópia. O PWK já custava 35, 40. Você calcula que é mais ou menos 10 vezes menos do que um carburador original. Então o que eu posso dizer para você é o seguinte, meu amigo, essa parte do meio, que é difícil mesmo acertar, tá? É a pior parte de acertar a média em velocidade constante. A maioria das motos de cross, de trilha, tá? Que usam esses carburadores de competição, como o Flat CR, né? o FCR, o PWK, são motos para você andar com ela tentando uma velocidade mais alta. A média é mais difícil, mas você vai ter que ver mesmo a agulha dessa moto, tá? Trabalhar essa agulha, tentar achar uma que eu não sei se está limpando, que ele não falou, tem pouco detalhe, mas pode se estiver engordando, estiver gorda, né? Estiver embolando, você tem que botar uma agulha um pouco mais grossa, e se ela estiver dando falta, uma com um taper, né? Aquela afinação um pouquinho, uma espessura mais fina, e o circuito o giclê de alta também pode afetar. Falou? Mas é difícil, acertar a média da moto é paciência. Clique para cima, clique para baixo, tem que acertar naquela posição da agulha em cima, qual que é o melhor, ou menos ruim se for o caso. Se você sabe que o menos ruim é quando ela está com a agulha mais alta, né, com o clipe para baixo, se você for trocar, você troca por uma agulha mais rica. Se for o contrário, você pega uma agulha que vai empobrecer a mistura, tá ok? Então é isso aí. Bom, moçada, então a gente respondeu aqui algumas perguntas, várias perguntas. Se você tiver uma outra pergunta, se você tiver uma dúvida, deixe um comentário aqui no canal, tá? Deixe um comentário assim que você assinar o canal, já comenta que é de graça também. Se você não gostou de alguma das minhas respostas, também pode comentar, não tem problema, tá? O importante é a gente manter o diálogo aberto, a gente se vê no próximo vídeo. Falou? Um abraço para vocês, até a próxima.